olha que legal. Ontem eu fazia, né, algumas pesquisas, né, para trazer dados atualizados e me deparei com uma denominação de negócios que eu não conhecia. O futuro da Silver Economy, a economia prateada, e a revolução das Age Techs. Já existe um setor, obviamente, nos Estados Unidos, que é o país que movimenta muito dinheiro, que está surfando tendências, como sempre, né, de consumo, mas já existe um setor de empresas de tecnologia que só lidam com a questão do envelhecimento. São de sucesso, já movimenta 4 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, quer dizer, de novo, Money Talks. E aí eu quero trazer o outro, né? Até agora a gente falou muito das questões, né? Que são problemas, que são desafios, mas estão aqui oportunidades de negócio, né? Tem até um ponto nessa história aí que você está trazendo, muito interessante, que a maioria dessas age techs, elas são, isso eu sei, até por questões de conviver com várias pessoas de startups dessa área, infelizmente, são geralmente empresas que estão trazendo questões para doenças, tá? Soluções que tratam doenças. Não estou dizendo que não seja válido, super é. Porque, inclusive, hoje nós temos um número muito alto de pessoas mais velhas com doenças crônicas, porque as pessoas envelhecem mal. Isso perguntar, né? Então, esse é o ponto que eu vou falar. A gente está num período de transição mesmo, né? Então, vocês estão entendendo, gente, que se a gente não fala de promoção de saúde, a gente não muda e não quebra o paradigma da inversão do modelo da cura, né? Perfeitamente. Então, eu acho maravilhoso Age Techs, mas eu vou achar maravilhoso o dia que eu ver Age Techs da promoção da saúde, incentivando a vida e a saúde, e não só a cura da doença, né? Porque, senão, a gente nunca vai sair desse loop. É um loop infinito, né? Até porque tem um recorte importante da gente fazer, quando a gente fala também da questão do comportamento e dessa questão, né, do envelhecimento, das age techs aí e tal. Eu gosto muito do termo, mais do que só envelhecimento, e não é um preconceito, mas eu acho que o termo amadurecimento, ele se torna mais abrangente. Porque quando a gente vai aí para essa questão, né, a gente falou dados aqui das pessoas 40 mais, 45 mais, 50 mais, quer dizer, as necessidades e o momento de um 40 mais é uma, de um 50 mais é outra, de um 60 mais é outra, de um 70 e de um 80 também. E às vezes a gente coloca tenta colocar, né, como sempre, tudo na mesma caixa, no mesmo pacote. E não eu acho que quando a gente fala também da economia prateada, da Silver Economy aí, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para esse olhar individualizado. Né? Quer dizer, o que esse 40 precisa, o 50, o 80, porque aí você tem um recorte muito mais interessante. E não é só para a economia, mas dentro das necessidades mesmo de cada faixa etária, de cada momento da vida, né? Eu queria te fazer uma provocação, Gi. Sobre isso eu também quero comentar. Vamos comentar. Mas uma provocação interessante é o seguinte: quando a gente trabalhou, né, a gente que trabalha muito com o comportamento do consumidor, veio a questão da pandemia. E aí, antes, se vocês olharem os recortes, estava vindo muito essa coisa como é que fala? Tentando pegar o amadurecimento e ainda jogar para a juventude, né? Que, na minha opinião, também é uma forma de etarismo. Então, é aquela história... os 50 são os novos 30? Não, 50 é 50, gente. Me ajuda aí. E vinha muito nessa pegada. Quando veio a pandemia, né, os 60 são os novos 40, veio a pandemia, os 60 teve que entrar no grupo de risco. E aí, peraí, nossa, mas não eram os novos 40 e agora eu tô no grupo de risco? Eu sou, né? Quem eu sou e tal. Eu acho, essa provocação que eu queria colocar, porque eu acho que esse lugar também da pandemia, a hora que você pegou aquele 60 que estava querendo achar que tinha 40, colocou no grupo de risco,
teve também um lugar interessante que é assim, as pessoas acordaram para essa questão da saúde e da saúde que vem com o tempo, o cuidado que vem com o tempo que é inerente. O meu corpo é um corpo de um cara de 51 anos. Não adianta eu querer achar que não. E aí eu vou ter que ter cuidados para isso. Né? Então, eu acho que tem uma provocação do mercado começar e das próprias pessoas saírem desse lugar que às vezes também vem um mercado querer colocar, né, desses novos, não tem novos, não sei o quê. Eu sou hoje uma pessoa de 51 anos contemporâneo, estou vivendo o meu tempo de 51, por exemplo. Mas, Lu, deixa eu só complementar. Quando eu estive numa iniciativa, né, de uma startup que era voltada para a saúde, mas que o projeto original começou sendo uma startup de cuidados para 60 mais, e, enfim, tive um pouco no mercado, né, da saúde, o que a Gi traz é muito impactante. Hoje, o resultado da nossa idade hoje, física, mental, né, emocional, é resultado da nossa história. História como sociedade, história como indivíduos. Quando a Gi coloca, né, que o sonho dela é a gente começar a conversar de envelhecimento no dia que a gente nasce, porque a partir desse dia a gente está envelhecendo, né? O que eu vi acontecendo, Lu, quando a gente lidava com as questões, né, de saúde física, é que existem corpos físicos que, em função de todo esse cuidado que a Gi coloca, que é uma mentalidade oposta do que a gente vive hoje em sua grande maioria, existem corpos físicos de 50 anos de idade com 50 cronológica, com idade corporal de 30. A tecnologia, a maneira como a gente pode viver, pode nos colocar neste lugar de números, e eu estou pegando um único parâmetro, número. Um corpo de 50 hoje pode ter a saúde de um corpo de 30 anos. Né? O que me leva a uma provocação para a Gi, que a gente até conversava antes, que você colocou aí, 40, 50, 60, 70, a gente conversava que a Gi percebe que, independente desse label, idade, número, porque eu sempre falei, idade para mim é só um número, é detalhe. E número a gente ignora, porque o seu número pode ser diferente do meu, é 50-50, mas, né, a gente é completamente diferente. A Gi falou uma coisa interessante, que independente de uma certa faixa etária, hoje vivemos dores iguais, né, Gi? Sim. Dores iguais. Tudo isso que a gente está falando aqui se resume na questão da pluralidade do ser mesmo, né? Assim como a Carla falou que uma pessoa de 50 pode ter uma saúde de 30, uma mesma pessoa de 50 pode ter uma saúde de 70, se ela não se cuidar, né? Exatamente. E é o que a gente vê na grande maioria. As pessoas estão bastante adoecidas fisicamente e também psicologicamente, porque elas não se cuidam, né? Então, quebrar esse paradigma, né, da fala do marketing, para adequar para essa situação, por exemplo, da sociedade, é entender primeiramente coisas muito básicas sobre o envelhecimento, né? Não é nem coisas muito complexas, não. Se o marketing começasse a entender um pouco mais sobre essa pluralidade das pessoas, né? Eu, particularmente, tenho uma crítica muito grande a essa minúcia que o marketing começa, às vezes, a trazer, que é o copo para idoso, a caneta de idoso, é o celular de idoso, é a blusa. Não, gente, o mundo para o idoso viver bem é um mundo para qualquer pessoa viver bem. Eu vou dar um exemplo. Excelente. Eu, às vezes, não enxergo as coisas. Eu tenho 40 anos, enxergo super bem, mas tem hora que a letra das coisas é pequena. Eu não dou conta de atravessar o tempo do sinal, às vezes, ali na Afonso Pena. Queria um tempo maior para atravessar? Não é o idoso que precisa, não. Somos todos nós. A calçada que o idoso cai, quebra uma perna e fica internado e morre, é a mesma calçada que eu também já tropecei e já fraturei um pé. Então, uma calçada boa
não é uma calçada boa para o idoso. Uma roupa confortável não é uma roupa confortável para o idoso, é uma roupa confortável para todos. Então, não existe tênis para idoso, não tem tênis para... Vocês estão entendendo o ponto que eu estou colocando? O marketing Sim. precisa entender isso.